Sabe, por trás de praticamente tudo que a indústria moderna produz, existe uma força. Uma força invisível, mas absurdamente poderosa, que faz tudo acontecer. A gente não vê, mas ela é literalmente a espinha dorsal da nossa produção. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nessa força, a corrente alternada. Olha só o nosso roteiro. A gente vai explorar o reinado da corrente alternada, depois vamos entender por que o padrão trifásico é o rei da indústria, conhecer os verdadeiros cavalos de batalha que consomem toda essa energia e, claro, vamos desvendar os desafios e, no fim, dar uma espiada em como o futuro parece ser híbrido. Então, vamos começar pelo começo, certo? A dominância da corrente alternada, ou CA, não foi por acaso não. É uma história fascinante sobre como a engenharia resolveu um dos seus maiores quebra-cabeças. Ok, a grande pergunta que fica é: por que afinal foi a corrente alternada que levou a melhor na famosa Guerra das Correntes e virou o padrão para a indústria, e não a corrente contínua? A resposta, olha, está num desafio gigantesco. Pensa só, o problema é bem básico. Como é que se leva a eletricidade de onde ela é gerada, lá na usina, até uma fábrica que fica a quilômetros de distância sem perder quase tudo no meio do caminho? Porque a energia simplesmente vira calor e se dissipa nos fios. Agora presta atenção nessa fórmula porque ela é o pulo do gato. É a chave de tudo. O que ela diz é que a perda de energia não só aumenta com a corrente, ela aumenta com o quadrado da corrente. Ou seja, a perda dispara muito rápido. Para evitar esse desperdício todo, o objetivo ficou bem claro. A corrente elétrica na transmissão tinha que ser a menor possível. E é exatamente aqui que a corrente alternada vira a heroína da história. Com os transformadores, que são equipamentos super eficientes, dá para elevar a tensão para níveis absurdamente altos. E a mágica é, tensão lá em cima significa corrente lá embaixo. Com corrente baixa, a perda de energia desaba. Chegando na fábrica, outro transformador faz o trabalho inverso. Baixa a tensão para um nível seguro e pronto para uso. Genial, né? Mas a história não para por aí. A corrente alternada que alimenta a indústria não é a mesma que a gente tem na tomada de casa. É, digamos, uma versão peso pesado, muito mais parruda. Em casa, a gente tem o sistema monofásico. Imagina a energia chegando em pulsos, em picos e vales, como uma onda. Para acender uma lâmpada, tá ótimo, mas para a indústria isso não serve. Lá, o padrão é o trifásico. Pensa que, em vez de uma onda, agora são três, perfeitamente sincronizadas, garantindo um fluxo de potência que não para nunca, é constante e suave. E essa entrega constante de força é crucial para as máquinas pesadas, que precisam de torque sem nenhuma vibração. Além de tudo, o sistema trifásico é mais econômico em fios de cobre e, o mais incrível, ele cria sozinho, naturalmente, um campo magnético que gira. E é justamente isso que faz o motor mais comum do mundo funcionar. Certo, a energia chegou na fábrica, potente e constante. Mas, e aí? Para onde ela vai? O que de fato consome essa eletricidade toda? Vamos conhecer agora os verdadeiros cavalos de batalha da indústria. Olha, esse gráfico aqui mostra tudo, é impressionante. Mais de 70% de toda a eletricidade de uma indústria vai para uma única coisa: motores de indução. Eles são os caras que movem, bom, praticamente tudo. E por que eles dominam tanto assim? Porque eles são a definição de simplicidade e robustez. São baratos, super duráveis, não têm pecinhas que desgastam fácil como escovas. Basicamente, eles podem rodar por anos e anos com o mínimo de manutenção, seja numa bomba d'água ou numa esteira transportadora gigante. Mas, claro, usar tanta energia e tanto motor não vem de graça. A corrente alternada é poderosa, mas ela precisa ser domada, gerenciada com inteligência para evitar uns problemas que podem sair bem caros. O primeiro problemão se chama fator de potência. De forma bem simples, os motores criam uma espécie de energia fantasma, sabe? Ela não produz trabalho de verdade, mas fica passeando pela rede elétrica, ocupando espaço e sobrecarregando tudo. E as concessionárias de energia, claro, cobram multa por isso. A solução para isso é bem elegante, na verdade. Os bancos de capacitores. Eles funcionam como um contrapeso perfeito para esse efeito dos motores, meio que cancelando essa energia fantasma e deixando o sistema todo bem mais limpo e eficiente. O segundo desafio é mais moderno. A eletrônica de potência, como os inversores de frequência, pode acabar distorcendo a onda perfeitinha da energia, criando uma espécie de poluição elétrica. E essa poluição pode danificar equipamentos mais sensíveis. E para resolver isso, existem os filtros harmônicos. Eles funcionam como filtro de água, só que para a eletricidade. Eles limpam essa sujeira da onda, garantindo que a energia que chega nas máquinas seja pura e estável. E por último, temos o desafio da partida.
Ligar um motor industrial gigante de uma vez é como tentar arrancar com um carro pisando fundo no acelerador. Ele puxa uma corrente tão absurda que as luzes da fábrica inteira chegam a piscar, causando uma queda de tensão geral. A solução para isso hoje são os soft starters e os inversores de frequência, os famosos VFDs. Eles agem como uma rampa de aceleração para o motor. Em vez de dar um tranco, eles fazem o motor começar a girar de forma suave, controlada, eliminando aqueles picos de corrente que causam tanto problema. E tudo isso nos traz para o futuro. Porque a história não acabou com a vitória da corrente alternada. Pelo contrário, o que a gente está vendo agora é uma parceria nova e muito fascinante surgindo no horizonte. Pois é, a corrente contínua, a CC, está voltando com tudo. Em grande escala, ela é usada para transmitir energia por distâncias gigantescas com ainda menos perdas. E em pequena escala, ela está dentro da fábrica. Lembra dos VFDs? O funcionamento deles é genial. Eles pegam a corrente alternada da rede, transformam em contínua e aí usam essa contínua para criar uma corrente alternada novinha em folha, com a frequência e tensão exatas que o motor precisa. É um sistema híbrido ali dentro da máquina. Então, para a gente amarrar tudo, a indústria roda em corrente alternada trifásica, que alimenta principalmente os motores de indução. Os grandes desafios são cuidar da eficiência e da qualidade dessa energia, e a maior tendência que a gente vê é essa hibridização, essa mistura inteligente de CA com CC para ter um controle cada vez mais preciso. O que nos deixa com uma última reflexão. Será que a velha guerra das correntes realmente acabou? Ou será que, na verdade, ela evoluiu para uma colaboração super sofisticada, onde se usa o melhor dos dois mundos para construir uma indústria mais inteligente e muito, muito mais eficiente?